Nós vamos abrir a Bíblia aqui, base, um texto áureo aqui para a gente dar início, que está no Evangelho de João, capítulo 14, só o versículo 26. Irmãos, qual é o tema? Qual é o tema, gente? Vida cristã, aula 6, vida no Espírito Santo. Irmãos, que forte isso, tá? Que é tanta coisa para falar que a gente acaba não conseguindo falar muita coisa. Porque tu pensa, se eu me aprofundar nisso aqui é 3 dias e 3 noites. Aí tu corta um bocado. Se eu me aprofundar naquilo ali, é mais 40 dias e 40 noites. Aí, resumidamente, falei, vou fazer resumidamente para dar tempo. Amados, todo mundo achou? Está escrito como? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, falando do teu Espírito Santo, Pai. Eu quero pedir a presença dele aqui nessa noite, do teu Espírito Santo sobre nós, para o teu Espírito Santo fazer aquilo que lhe apraz, para o teu Espírito Santo achar em nós guarida, em nosso coração, para que ele venha, Senhor, fazer a obra e completar a obra em nós. Que o teu Espírito Santo venha se movimentar de maneira sobrenatural aqui nesse lugar. Que o vento do Espírito Santo venha soprar nesse ambiente. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Te convidamos a estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nós. Conforme eu tinha dito para os irmãos agora, é tanta coisa para falar do Espírito Santo, é tanto abre um leque aqui, tu entra nesse assunto, e esse assunto dá mais 3, 4, 5 assuntos. Eu não soube organizar direito para poder falar a ideia organizadinha. Então eu fui criando perguntas que eu tenho acerca de algumas coisas, e falei, os meus irmãos também, de repente, eles têm essa dúvida. Então, eu tentei organizar aqui de uma maneira mais simples possível, de uma maneira bem simples, para que a gente possa, talvez, sanar algumas dúvidas que a gente tem, para que a gente possa aprender alguma coisa nova, para que a gente possa reforçar aquilo que a gente já saiba, para que a gente possa olhar com outra visão aquilo que a gente tem simplificado em uma só. Então, eu me fiz perguntas durante esse estudo, durante a leitura da palavra, eu me fiz perguntas que talvez os irmãos tivessem também algum tipo de dúvida, talvez que os irmãos tivessem também, que essas dúvidas pudessem ser sanadas. Então, a gente vai começar falando de um assunto aqui muito óbvio, e eu costumo dizer que o óbvio, ele precisa ser dito. Precisa ser dito. Então, a gente vai começar falando de um assunto muito óbvio, mas que precisa ser dito. Então nós vamos começar a falar aqui de um Deus que, ao mesmo tempo, é 3. E foi cantado aqui, 3 se formam em um. Eu, quando estava anotando aqui as coisas, anotei tudo num papel e fiquei com vergonha. Eu falei, pastor, tem um tablet última geração. Gabriel tem um negócio que Karina deu para ele, que eu não sei o nome daquilo, mas que é um livro ultimamente de alta geração. E eu, cheio de folha de caderno velho lá, escrevendo, eu falei, não, Paulinho, isso não pode ficar assim. Vou escrever aqui no celular. Ela, leva essas folhas que isso vai dar problema. Eu falei, fica tranquila que vai dar tudo certo. E se bobear, do jeito que é igual minha avó, trouxe as folhas ali guardadas na mochila. Então, irmãos, foca nisso aqui. Eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de uma música, não um hino, uma música mundana. Renato Manfredini, num dos trechos da sua música, ele escreveu, quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3. Isso aqui é aceso no meu coração, eu doido para explicar para ele, mas ele já morreu. Eu não sei se ele soube como é que um Deus é 3,
se ele morreu sem saber, mas os irmãos vão ficar sabendo hoje. Então, todos nós concordamos que um único Deus são três, ou três são um, e é um único. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Todos nós concordamos com isso, amém? Todos nós somos monoteístas, amém ou não? Ou nós somos politeístas? Nós somos monopólio, irmão. Fala aí agora. Mono, que quer dizer um só Deus. Só que isso aqui parece simples de entender, mas não é, irmão. Tomara que tenha mais alguém com a mente meio confusa igual a minha. Que a gente fala, eu sempre tive dúvida nisso também. Irmãos, como é que o Deus é só um? Se a gente usa a expressão primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, se são uma, duas, três pessoas, como é que pode ser um? Deus, um único Deus, ele se divide em três, ou os três que se dividem em um, como é que é isso? Como é que funciona isso, irmão? Alguém já se perguntou isso? Como é que Deus é três, ou Deus é só um? Alguém já se perguntou isso? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A evidência de que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma pessoa, é que existem alguns atributos que são exclusivos a Deus. Somente Deus pode ter esses atributos. Quais são os atributos? Onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Só Deus é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Somente Ele. E nós vamos ler através das Escrituras. Vou pedir para os irmãos aí, alguém abrir aí em Salmo 139, versículo 7, do 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O salmista está falando aqui de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele está sendo atribuído a ele aqui a onipresença. O salmista está dizendo, para onde eu vou me esconder? Se eu for lá embaixo, tu está lá. Se eu for lá em cima, tu está lá. Aonde eu estiver, tu está. Então, esse atributo de onipresença sendo atribuído ao Espírito Santo de Deus. Isso aqui comprova que o Espírito Santo é onipresente, e se ele é onipresente, ele é Deus. Exatamente. Agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas eu não consigo falar essa palavra. Perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, está sendo atribuído ao Espírito Santo aqui onisciência. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Alguém que sabe de todas as coisas só pode ser o quê? Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Espírito o quê que Hebreus está falando ali? Espírito o quê? Eterno. Só uma pessoa é eterno, só uma pessoa pode ser atribuída à eternidade. Quem é? E aqui está sendo atribuído ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é onipresente, onisciente e eterno, para ele ser Deus de fato, ele só precisa de um outro atributo, que é a onipotência. Lucas 1:35. O Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, agora todos os atributos que um único Deus precisa para ser reconhecido como Deus estão atribuídos ao Espírito Santo. Então, a gente já começa entendendo que o Espírito Santo é Deus. Isso é um fato. Isso a gente já sabia, que a gente ouve falar a vida toda. A gente já tem versículos aqui que dizem que o Espírito Santo é Deus. Agora, para dar uma desembolada na nossa mente, na minha pelo menos, ou na de alguém aqui, olha só, Pedro descreve como cada pessoa da Trindade atua na vida do cristão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleito por Deus, santificado pelo Espírito e salvo por Jesus. Cada um dos três, um atributo de atuação diferente. Agora, João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16, que é o que a gente leu no começo. Olha só, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, ele está falando dele, e vai rogar a outra pessoa, ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, isso não é confuso para vocês, não? É só para mim? Então, como é que a gente faz para entender isso? Como é que Deus é três? Como é que três é um só? Como é que a gente faz para entender isso, pastor? Vem cá que eu vou te usar. Vem cá. Com todo respeito. É um único CPF, mas para três atributos diferentes. Três funções diferentes. Três atuações diferentes. Concorda comigo, pastor? Um único Deus em três modos de atuação. Um único Ricardo em três modos de atuação. Ele é a mesma pessoa, a mesma essência, mas com três modos de atuação diferentes. Porque o jeito que tu fala com o Bernard não é o jeito que tu fala com as ovelhas. O jeito que tu fala com as ovelhas não é o jeito que tu fala com a Michele. O jeito que tu fala com a Michele não é o jeito que tu fala com as ovelhas. É a mesma pessoa em três atuações diferentes. Assim, basicamente, bem básico, bem assim, bem simples, podemos explicar como três são um. E como um são três. Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma única pessoa. Pastor, o que o senhor ia falar? Se o senhor concorda comigo, fala. Se discorda, já larga o aço. Não, eu quando quero pensar nos três, em atuação divina, para a gente não separar, são três deuses, é um Deus, uma só essência, e eu me lembro de Jesus sendo batizado. Jesus como filho, sendo batizado, a pomba representando o Espírito Santo, e Deus falando, esse é meu filho amado. A atuação do Espírito Santo, selando o ministério de Jesus, Jesus em uma função de filho, para resgatar a humanidade, e Deus confirmando tudo aquilo que era propósito. Então eu vejo no batismo, sempre que eu quero pensar da Santíssima Trindade, eu vejo a atuação dos três como um só Deus completando uma obra na vida de alguém, como foi e chegou até as nossas vidas. Eu li isso durante o estudo, eu li exatamente essa passagem e falava exatamente isso. É uma das únicas atuações, uma das únicas citações bíblicas que tem a atuação dos três numa única cena, que é exatamente a cena do batismo de Jesus. A voz, a pomba e o batizado. Irmãos, ficou claro isso aqui? Que Deus é um? Pai, Filho e Espírito Santo? Isso aqui não existe, tá? Mas
para modo que a gente entenda. Um único CPF para 3 modos atuantes diferentes. Amém, irmãos? Monoteístas? É isso? Fechou? Então tá, vamos prosseguir. Essa era uma das. Agora vamos a outra. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Irmãos, isso aqui é rico demais, como diria um sábio pensador contemporâneo, muito amigo meu, Gabriel Chagas. Isso aqui é rico demais. O Espírito Santo, volta no 8, para eu acompanhar a linha de raciocínio. O Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu sempre falei isso aqui a vida todinha, mas pouco entendi sobre isso aqui. Eu quero perguntar aos irmãos, para a gente compartilhar isso. O que vocês entendem disso aqui? O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Primeiro que eu achava que justiça e juízo era a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Justiça, juízo. O que vocês entendem disso aqui? Alguém quer falar? Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo vai vir convencer o homem do pecado, justiça e juízo. O que a gente entende disso aqui? Tá bom, irmão. Então, deixa que eu falo. Vamos lá. Eu anotei aqui de um modo bem simples, porque eu sou um cara muito simples, mas vocês vão entender. Irmão, o pecado é o problema. A justiça é a solução, que é Jesus. E o juízo é o troféu, é a coroa, é o prêmio. Vou explicar melhor. O Espírito convence do pecado. Vamos lá, pecado. Passa o 9 aí para a gente ler. Pecado porque os homens não creram em mim. Isso aqui é autoexplicativo. Estava perguntando para vocês, mas era só falar, lê o outro que tu vai entender. Olha só, pecado porque os homens não creram em mim. Ele está sendo muito específico aqui quando está falando que o Espírito vai convencer do pecado. Ele está sendo claro que o Espírito Santo nos convence de todo e qualquer pecado, mas nesse texto aqui, ele está sendo muito específico. Qual pecado ele está falando aqui? Ele está falando aqui de contenda? Ele está falando de fofoca? Está falando de mentira? Ele está falando de lascívia? Não, ele está falando de quê? Incredulidade. Então a gente vai falar sobre isso, que é isso aqui que Jesus estava falando nesse exato momento. Quando o Espírito vier, vai convencer o homem do pecado, que é a incredulidade. Por quê? Porque Jesus veio e os homens não acreditaram nele. Aí ele está dizendo assim, tudo bem, não creram, mas quando eu for, vou enviar outro que vai convencer eles desse pecado. Que pecado? Eles precisam crer. Esse pecado da incredulidade, irmão, ele paira em nosso meio até os dias de hoje. Esse tipo de pecado a gente deixa passar despercebido. Esse tipo de pecado é tão grave quanto qualquer outro que a gente vive citando na igreja. Mas esse tipo de pecado, que é o pecado da incredulidade, isso aqui é coisa do Espírito Santo para convencer a gente, porque senão a gente se convence de que não é incrédulo, e nós somos uma geração incrédula e perversa. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, e eu quero falar desse pecado, incredulidade. Irmãos, olha isso aqui, que rico. Isso aqui eu perguntei a Gabriel uma vez, ele falou, pode ser, irmão. E eu me aprofundei nisso, eu ouvi pastores, eu li pastores, eu li textos, eu comparei, eu acreditei na minha própria tese, eu falei, fato, isso é um fato. O texto, ele se autoexplica. Eu queria ler com vocês Mateus 17:14. Eu vou ler esse. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão,
um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu, irmão? Quase que ficou legal. Okay? Já pensou se eu faço? O que Jesus respondeu, irmão? Vocês falam, só geração incrédula, tudo junto, sem medo, ia ficar legal. Mas o que Jesus respondeu, irmão? Fato. Geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Presta atenção para não falar que eu falei heresia. E está sendo filmado. Depois eu puxo o vídeo e falo, não falei nada disso. Presta atenção. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, cada palavra desse texto aqui é reveladora, porque se tu não prestar atenção em cada palavra, parece que o que eu vou falar é mentira. Presta atenção, os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é o quê? Irmãos, a resposta está aqui. Presta atenção, para não falar que eu... Por que não podemos expulsá-lo? Jesus falou, sabe por que vocês não puderam expulsar? Porque a fé de vocês é pequena. Ponto. O que tem ali? Ponto. Assunto encerrado. Mas vou acrescentar. Em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Irmãos, agora presta atenção nisso aqui. Estou aqui, calma aí. Quando Jesus está falando, quando Jesus vai repreender o demônio do menino, o que Jesus fala? Repreende o demônio e sai. E o demônio sai. A gente não vê Jesus orando. A gente não vê Jesus jejuando. A gente só vê Jesus repreendendo, porque nenhuma citação bíblica vai dizer que Jesus orava para expulsar demônio. Não existe Jesus orando para expulsar demônio. Só existe Jesus dando ordem. Ordem e ordem. Às vezes, o que falta para nós é fé. Às vezes tem muito monte, tem muito jejum, tem muita oração, mas a gente está esquecendo de buscar o que eu tenho falado antes aqui, eu já falei em outras ocasiões, a gente tem esquecido de pedir para que a gente tenha fé. Porém, essa espécie não sairá de vocês se não tiverem orado e jejuado. É disso que eu estou falando. Aí a gente tem a ideia de que o demônio não foi expelido porque faltou jejum e oração. Mas não é disso que Jesus está falando. Absolutamente não. Tanto que essa já é uma outra ocasião que os discípulos chegam perto de Jesus depois e perguntam depois. Quando Jesus fala assim, esta espécie não sairá se vocês não tivessem orado e jejuado, Jesus não está falando aqui dos demônios, da legião de demônios. Jesus está falando aqui exatamente da incredulidade. Quando Jesus fala, esta casta de demônios só sai com jejum e oração, Renato, Jesus não está falando dos demônios. Jesus está falando
da incredulidade. Porque os discípulos perguntam, por que não podemos expulsar? Porque vocês não têm fé. Não é? Se fosse isso, Jesus, por que não podemos expulsar? Jesus ia dizer, porque vocês não oram em jejum. Por que eles não puderam expulsar? Porque eles não tinham fé. Só que o Espírito Santo, ele vai vir ao mundo para convencer o homem do pecado. Que pecado é esse? Da incredulidade. E é disso que a gente está falando aqui. Essa casta de demônio, essa da incredulidade, só sai com jejum e oração. Conhece alguém assim, irmão? Que não acredita que vai dar certo de jeito nenhum? Que não acredita que o troço não vai fluir? Que não acredita que alguém vai regenerar? Que não acredita que alguém vai mudar? Que acredita em tudo, mas não acredita na regeneração de alguém? Que acredita em todos, mas não acredita que Jesus pode transformar a vida de alguém? Que a fé dele é seletiva, isso ele pode fazer. Agora, isso eu já acho impossível. Um homem desse não tem jeito. Alguém já ouviu essa frase? Esse aí já era. Esse não tem jeito. Esse eu não acredito. Esse eu não tenho fé. E sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Casta de demônio. E é disso que Jesus está falando. Só que o Espírito Santo, ele vai vir para te convencer disso. Para me convencer disso. Que eu preciso o quê? Buscar fé. Buscar ter fé. Buscar esse dom da fé. Buscar exercitar a minha fé. Está repreendido que saia do meio de nós todo resquício de incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia de nós todo ponto de interrogação que gera e causa dúvida, tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, que vem para colocar um ponto de interrogação sobre aquilo que Deus já falou a nosso respeito, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido, e é para isso que o Espírito Santo vem. Amém ou não, irmão? Se for não, amém, pode falar não, amém, irmão. A gente arrasou aqui entre nós. Estamos entre irmãos. Irmão, isso aqui, eu estava esperando que alguém fosse falar. Eu não concordo com isso. Pode falar, minha irmã. Esse é um texto que a gente já ouve a vida todinha, a vida inteirinha. Pode vir. Só se não for demorar a vida toda. Sim, irmãos. Voltando, esse texto é apenas uma referência. Não muda nada no que a gente está falando aqui. O Espírito que convence o homem do pecado, e esse pecado que ele está falando aqui é a incredulidade, ele vai vir sobre nós. E está repreendido toda incredulidade em nome de Jesus. Segundo, ele vai convencer da justiça. A justiça é quem? A solução, é Jesus. O que é isso, irmão? Convencer da justiça. Nunca se perguntou isso? Já se perguntou isso, irmão? Vai me convencer da justiça? De que justiça? De que somente a justiça de Cristo é a justiça que Deus recebe. Porque eu posso, irmãos, muito bem, passar por essa terra a vida todinha e ser alguém justo. Ser um pagador de impostos, ser um cumpridor de palavras, ser um cumpridor de deveres, tratar bem as pessoas, ser justo quanto ao senso de justiça social. Eu posso passar nessa terra aqui a vida todinha fazendo justiça. Mas se eu não conhecer a Cristo, essa justiça vale de quê? Sabe de quê? Isaías, vamos ler um texto para falar sobre ela. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. A nossa justiça sem Cristo são trapos imundos. É um fato. E o Espírito Santo, ele vem nos convencer, ele vem nos apontar, ele vem nos direcionar, que somente através de Cristo nós podemos ser justos. Nós podemos receber a justiça.
nós podemos fazer justiça. Só através de Cristo. Todas as suas boas obras, todas as minhas boas obras, sem Cristo, são um monte de trapos imundos. Juízo. O Espírito Santo convence do juízo. O juízo é a vitória final. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é eu vou vencer o mundo, eu já venci o mundo. Aquele que está em Cristo tem para ele preparado e reservado o quê? O que tem, irmão? Vida eterna, coroa de justiça. Então é exatamente disso que o Espírito, a função, eu estou falando uma das, tá? Porque se tu, qual é a função do Espírito Santo? Meu irmão, meia-noite é dia. Então, essa aqui é a clássico, que eu sempre me perguntei sobre isso, queria compartilhar com os irmãos. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos para resumir, o pecado é o problema, a justiça é a solução e o juízo é a coroa da vitória. O pecado é a incredulidade, nesse texto que Jesus está falando. O Espírito Santo vai vir nos convencer disso. A justiça é Cristo e o juízo é a coroa. Irmãos, vamos nós agora. Vou fazer uma outra pergunta aqui que é clássica também. Essa é clássica. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado pelo Espírito Santo? Eu não sei, Renata. E aí? Quando eu não sei assim, eu fico olhando para ver o que alguém vai responder. Balançou a cabeça que sim, a gente balançou que não, a gente fica meio na dúvida. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e não ter sido batizado com o Espírito Santo? O que os irmãos acham? Os irmãos já pensaram a respeito disso? Engraçado, olha só que loucura essa aula. Tinha que filmar daqui para lá. Eu já vi alguém balançar com a cabeça que sim e já vi balançar com a cabeça que não. Agora, meu amigo, pelo menos alguém vai concordar comigo. Não, isso aqui não se trata de opinião minha, fato, isso é um fato. O batismo que eu estou falando aqui é aquele que traz um revestimento de poder, para poder exercer com capacidade o chamado ministerial. Aquele que a CGADB, a Convenção das Assembleias de Deus, atribui como um fato evidente de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é a glossolalia, é isso? Que é o falar em línguas, em novas línguas. É desse batismo que eu estou falando. Eu posso ser cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele se apodera de mim no exato momento em que eu entrego a minha vida para Cristo, me arrependendo e reconhecendo os meus pecados, reconhecendo as minhas mazelas, os meus defeitos, entregando a minha vida para Cristo. A partir desse exato momento que eu entrego, que eu entrego o controle da minha vida, a direção da minha vida nas mãos de Cristo, nesse exato momento, o Espírito Santo ele vem morar em mim. E a gente tem várias referências bíblicas que vão confirmar isso. Então, os irmãos que estão aí, já Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Quando fala selo, fala de marca. Aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida para Ele, nós automaticamente estamos marcados. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos ler só esse, tem mais aqui, vamos ler só mais esse. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Vocês estão vendo só, irmãos?
Agora, uma pergunta que eu fiz em casa, eu nem ia entrar nessa, mas já que a gente pode, né? Que estamos num grupo aqui de estudo. Aí eu perguntei em casa, Paulinha, o que tu acha? Paulinho, o que tu acha? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, não estou falando de batismo ainda, tá? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode perder o Espírito Santo de Deus? Mesmo depois de ser cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus pode se retirar dessa pessoa? E o que vocês pensam a respeito, irmãos? Sim ou não, irmão? Sim. Mas e como é que vocês me explicam aqui que Efésios 1:3, que foi o que a irmã Márcia leu, após ouvirem a palavra da verdade e crerem em Cristo, os fiéis foram selados com o Espírito da promessa. Esse selado aqui quer dizer o quê? 1 Coríntios 6, 19, 20? Vai, bota. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Enquanto o irmão Gabriel procura o texto do selo, o que da questão não é para trazer polêmica, nem nada disso. No final a gente chega no consenso. É só para aguçar a gente a pensar. O que eu penso a respeito disso? Vocês sabiam que às vezes os testemunhos de Jeová perguntam as coisas para mim na rua, eu penso, o que eu penso a respeito disso? Às vezes para a gente assim, eles já estão com o texto já estudado, pronto, né? E o que eu penso a respeito? O que eu penso a respeito disso? Os irmãos já pararam para pensar, o que vocês pensam a respeito disso? Arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida para Cristo, agora eu sou nova criatura, o Espírito Santo automaticamente ele se apoderou da minha vida e ele faz habitação em mim, porque nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, o Espírito trazendo esse selo da garantia da salvação de Cristo, né? Exatamente. Da edificação da fé. Então, é isso. Aí eu pergunto, eu tenho aqui, tá, irmão? É só para aguçar, eu não quero trazer polêmica. Eu pergunto a vocês, o Espírito sai ou o Espírito continua? Para mim ele sai. Se colocar aí Gálatas 5:1, traz como é que se fala? Uma ordem de Deus para o motivo de sermos libertos. Ficar firme. Então, se eu vacilar na fé, cochilar na fé, dividir a minha vida com Cristo, ele está dizendo que eu posso voltar a ser escravo. Escravo de quem? Do diabo. E se eu sou escravo do diabo, o Espírito Santo já não faz parte desse tempo que eu escolhi para a minha vida. Vai. Hebreus capítulo 6, verso de número 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Isso aqui é uma grande polêmica também, mas o que eu uso desse texto é só a questão de que esses caíram, mesmo tendo experimentado e participado do Espírito Santo, conforme o verso 4. Então, a gente fala de apostasia, no caso, né? O Espírito Santo sai mediante uma apostasia. Exatamente, chegou no ponto. Deus te iluminou, varão. É aqui que eu queria chegar. Então, para isso, existem dois textos clássicos na Bíblia. Duas histórias são classiquíssimas. Saul e Davi. Aqui nós temos os dois exemplos aqui daquilo que Gabriel acabou de falar, uma apostasia. Por que o Espírito Santo se retirou de Saul? Por que o Espírito Santo se retirou de Saul? Porque ele foi corrigido, repreendido, e corrigido, e alertado, e foi ensinado, e foi falado, só que ele estava numa apostasia tão grande que ele já não dava mais ouvido a ninguém.
o Espírito se retirou dele. Agora nós vemos, em contrapartida, o rei Davi pecou, caiu, adulterou, posteriormente assassinou. E quando o profeta Natan vai e revela, expõe isso tudo, traz as claras, falando para Davi assim, ó, isso não ficou despercebido não, hein? Ele viu. Aí Davi corre e escreve qual salmo? 51. O que está escrito no Salmo 51? Vamos falar só o do Espírito, só o do Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. O Espírito estava em Davi ainda? Não tem como retirar alguma coisa que não está lá. O Espírito estava nele. E quando ele cai em si, assim como o filho pródigo caiu em si, o filho do pródigo não volta para casa porque ele pensou bem e não queria comer bolota de porco, não, irmão. Davi não escreveu o Salmo 51 só porque Natan expôs algo que... Não. O filho pródigo só voltou para casa porque tem um espírito convencedor. E aquele mesmo espírito convencedor que falou... Não, irmão, isso não é crise de consciência. Minha consciência está pesada. Pô, não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Isso não é a tua crise de senso comum de justiça, não. Quando isso paira no teu coração, quando isso bate na porta do teu coração, isso não é você, é ele. Quando tu está sentindo alguma coisa diferente, um incômodo diferente, é ele. Ele está tentando te trazer de volta para a luz, porque você desviou um pouco do teu percurso. Davi ainda não tinha caído em apostasia. Davi estava tentando levar a vida normal. Davi estava tentando levar a vida como se nada tivesse acontecido. E quando o profeta Natan vem e diz, eu vi, Deus viu, e ele sabe. A primeira coisa que ele faz é, eu não quero coroa, eu não quero reinado, eu não quero riqueza, eu não quero fama. O que tu quer, Davi? Eu quero que o Senhor não retire de mim o teu espírito. O espírito pode sair, sim ou não, irmãos? Sim. Sansão também. A mesmíssima coisa. Caiu numa apostasia de brincadeira. E o espírito sai, irmão? Sai. Mas não é imediato. A gente precisa estar sensível a quem? Ao espírito. Irmão, e tem um texto clássico na Bíblia, eu nem sei se era o próximo, não era o próximo, mas encaixou agora, vamos falar disso agora. Então fala, pastor. Quando Jesus ele vai falar para a igreja de Laodiceia, ele vai falar o que a igreja está vivendo. E aí ele vai apontar aquela igreja numa apostasia, morna. Ela não é nem quente e nem fria. Ela é igreja, ela está conquistando, é rica, só que a Bíblia vai dizer que ele está à porta batendo para poder alguém abrir e ele entrar. Mas Jesus ele entra com duas coisas para que continue sendo igreja e que essa oportunidade seja aceita: disciplina e castigo. E isso é algo que a gente precisa olhar no estudo que você está trazendo, porque quando o Senhor bate e Ele traz para a nossa vida a disciplina e a correção para que a gente volte a ser igreja aquecida e a gente não aceita, a gente está apagando a oportunidade dele que vai vindo seguidamente sobre nossas vidas, como foi o caso de Saul, e até que a gente perca essa busca, essa sensibilidade que nós precisamos ter. Uma visão que eu tenho concernente ser morno, concernente apostasia, porque a apostasia fala de fracassar na fé, na busca em Cristo, mas a pessoa logo ela se acha ou percebe que ela está em Cristo, porque eu aceitei Jesus. Entendeu? Então, esse texto de Apocalipse, se eu não me engano, é Apocalipse capítulo 3, posso ver aqui,
vai mostrar ele batendo na porta e dizendo: quem abrir, eu entrarei. Ele entra trazendo o quê? Disciplina e correção. Acho que é 3,19. Disciplina e correção. Eu corrijo e disciplino todos aqueles a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne o entusiasta das coisas de Deus. Bota o 20. Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e farei companhia a ele e ele comigo. Jesus está falando aqui para quem? É para a igreja, cheia do Espírito Santo, que entrou em uma apostasia, fracassou na fé. É assim que eu gosto, irmão. Vocês me ajudando. Irmãos, eu nem ia falar isso agora, mas vamos engatilhar aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Não abafem o espírito. Bota outra tradução. Não apagueis o espírito. E é exatamente disso. Como é que a gente faz para apagar o espírito? É isso, Renata. Eu não estou te falando que Deus te usa. Como é que a gente apaga o espírito? Vamos partir da premissa como é que a gente apaga ou como é que a gente faz para não apagar? Mas como é que a gente apaga o espírito? Eu quero várias opiniões. Opinião não, irmão. Eu quero várias visões bíblicas daquilo que a gente já leu na Bíblia. Porque a opinião aqui, a minha, não vale. Desobediência. O pastor já citou até um exemplo. Fala o motivo e já cita um exemplo para ficar bonita a aula. Bernard. O que apaga o espírito? Mentira. Manu. Fala um mentiroso na Bíblia aí. Um montão. Agora sim, no susto fica difícil. Diabo. Aí. Como é que a gente faz para não apagar o espírito? Aí vai o 20. A Bíblia se responde, irmão. Não desprezei as profecias. Julgai todas e retende o que é bom. Abstende-se de toda forma do mal. Isso aí como é que a gente faz? Irmãos, como é que a gente não apaga o Espírito? O Espírito Santo, ele está aqui, porque eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, reconheço os meus erros, minhas mazelas, reconheço que preciso da misericórdia e da graça de Deus, e ele mora aqui. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Ele está morando aqui, irmã Sheila. Nessa carcassinha aqui, o Espírito Santo mora aqui. E ele está em todo tempo me impulsionando e me direcionando. Por isso que o 20 não desprezei as profecias. Ele está todo tempo falando comigo, me conduzindo, me direcionando. E eu tenho duas opções, duas escolhas na vida. Ou eu ouço, ou eu ignoro. Às vezes o Espírito Santo fala assim, isso acontece comigo direto. Às vezes o Espírito Santo fala comigo assim, fala de Deus para ela. Dirigir no Uber, estou no Uber. Fala de Deus para ele. Irmão, já aconteceu de eu falar, não é comigo não. Isso é coisa da minha cabeça. Mas sabe que não é, né, irmão? O Espírito Santo está no culto aqui, o Espírito Santo fala, vai dar um abraço em Gabriel. Gabriel não gosta muito de abraço não, irmão. Eu abraço ele de ruim, tá? Às vezes eu olho para ele assim e falo, vou dar um abraço nele. Só de ruim. Às vezes o Espírito Santo olha e fala assim, Paulinha também não gosta de abraço não, irmão. Eu vou e abraço ela o dia todinho de ruim também. Às vezes é o Espírito Santo querendo ensinar para ela que ela precisa ser abraçada. Ou eu que sou teimoso mesmo. Às vezes o Espírito Santo vai e fala, abraça irmão Daniel. Aí tu pensa, nem tem intimidade com o Daniel, pô. Daniel nem me dá ideia. Mas o Espírito Santo não perguntou assim, tu tem intimidade com o Daniel? Tu tem amizade com ele? Não, ele só falou assim, vai lá e dá um abraço nele. Tá aceso aqui, ó. A chama tá queimando no teu peito. E ele tá te induzindo, te impulsionando a fazer isso. Aí tu fala, não é não. Aí às vezes o Espírito Santo fala assim,
vai lá e faz isso. Vai lá e abençoa a vida de fulano. Aí tu pensa, pô, fulano vai pensar mal, cara. Fulano vai achar isso, vai achar aquilo. Aí tu começa, irmão. Aí eu começo a colocar um monte de coisa na frente daquilo que o Espírito Santo mandou a gente fazer. Sabe o que é isso? Apagar o Espírito. O Espírito Santo está todo o tempo aqui, ó, direcionando, conduzindo, aquecendo, falando, fazendo, e a gente está apagando ele. E o perigo da gente apagar o Espírito Santo é exatamente isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. Porque hoje eu deixo de obedecer uma ordem de ir lá e abraçar o meu irmão. Amanhã eu deixo de obedecer uma ordem de que o Espírito Santo mandou eu falar com alguém que eu nunca vi na vida, que está sentado ali no meu carro. Fala de Jesus para ela. E eu não acho que é coisa da minha cabeça, e não falo. E aquilo começa a virar uma rotina na minha vida. Que rotina é essa? Rotina de apagar o Espírito Santo. Porque ele está aqui, ele mora aqui. Ele me manda, eu só obedeço ele, eu sou servo dele, mas tudo que ele manda eu fazer, eu deixo para depois. Tudo que ele me impulsiona a fazer, eu arrumo outra hora para fazer aquilo. Tudo que o Espírito Santo me conduz e me induz a estar fazendo, eu estou correndo na direção contrária. E isso vai apagando o Espírito. Vai apagando o Espírito. Uma vez o Espírito apagado, eu já nem ouço mais a voz dele. Eu já não ouço mais para ele mandar eu abraçar, eu já não ouço mais ele mandar eu falar de Jesus, eu já não ouço mais nada, eu já não ouço a voz do Espírito Santo. Ele está apagado dentro de mim. Aí o perigo porque o Espírito que manda abraçar é o Espírito que convence do pecado, é o Espírito que convence da justiça. Só que como eu não ouço a voz dele que me impulsiona a fazer, eu também não ouço a voz que me impulsiona a repreender. E isso é um perigo, irmão. O Espírito Santo está falando, está entrando aqui, ó, e está saindo daqui. E isso, hoje é uma semana. Eu estou há uma semana nesse estágio. Só que daqui a pouco eu estou assim há um mês. Só que o tempo tem passado tão rápido, que daqui a pouco é um ano. Eu continuo frequentando a igreja, eu continuo participando dos cultos, eu continuo tendo responsabilidade na igreja, continuo tendo cargo na igreja, eu continuo pregando, eu continuo cantando, mas eu estou fazendo isso tudo no modo eu já sei fazer. No modo eu já sei como faz. Eu sei o que falar, eu sei o que cantar. Eu sei que palavra falar quando alguém me fala qualquer coisa, porque já está ligado no automático. E quando a gente liga o automático, sem perceber, já se passaram 2 anos. E a gente está vivendo nessa vida automática. Fazendo as coisas para Deus, sem o Espírito Santo de Deus. E coisa triste é alguém que trabalha para Deus, só que Deus não está junto com ele. E essa pessoa que não ouve mais o Espírito Santo, ela jura de pé junto que vai para o céu. Ela jura de pé junto que está fazendo o que tem que fazer. Só que o Espírito Santo já mudou a rota dela faz tempo. O Espírito Santo já direcionou para outro lugar. Eu estava ouvindo, esses dias eu estava fazendo um almoço lá em casa, e Paulinha não pode ver eu fazendo nada que ela bota um som do meu lado. Estou fazendo um almoço, daqui a pouco aquele... E não é som legal, não. É som de celular, irmão. Não dá para escutar som de celular, música de celular. Aí aquilo fica aquele sonzinho bem ruim, sabe? Aí eu já não ouço mais a voz das pessoas dentro de casa, já não ouço a irmã que está cantando ali, porque... Paulinha, então melhor botar um pastor para pregar aí, que pelo menos mensagem dá para ouvir melhor. Tá eu fazendo almoço, irmão. O pastor Luiz Hermínio começou a falar isso. Meu irmão, que coisa séria é isso. Ele começou a falar exatamente isso. Eu lembrei disso agora, não estou falando porque ele falou. Eu falei e lembrei que ele falou também. Ele falou exatamente isso. Deus já mudou a tua direção e tu nem percebeu. Aí ele falou isso. Quando o povo estava caminhando no deserto e a nuvem estava por cima deles, eles só estavam andando porque a nuvem andava também. Eles não saíam andando, irmã Jo, aleatoriamente. Vão andar mais uns 10 dias. Não.
A nuvem andava. Eles tinham que levantar o acampamento e sair correndo atrás da nuvem, porque eles não são bobos de ficar no sol, eles têm que andar debaixo da nuvem. Às vezes, a nuvem estacionava, Renata, eles levantavam o acampamento. Pô, pensa na multidão de gente que tinha lá. Quantas pessoas, Gabriel? Saiu do Egito. 1 milhão de gente. De criança, de adulto, de idoso, de velho, de deficiente, Irmão, tinha 1 milhão de gente lá andando no deserto. Gabriel, a nuvem está... Não, eu estou dando uma estimativa. Eu sei que isso não é um número exato. A nuvem estacionou, Gabriel. Aí começa o acampamento da enfermaria, o acampamento da vendinha, o acampamento do dormitório, o acampamento do refeitório, a tenda da adoração. E, meu irmão, começa a montar um montão de tenda. Vamos estacionar aqui, que a nuvem estacionou, vamos estacionar também. Aí, às vezes, do nada, estava tudo montado. Eles pensavam que ia ficar ali um tempo, a nuvem começava a andar. Irmão, começa a desmontar o acampamento, porque a gente tem que andar de acordo com a nuvem. A nuvem está andando, tem que andar. A nuvem para, tem que parar. E é assim que funcionava no deserto. E é assim que funciona até os dias de hoje na nossa vida. Se o Espírito Santo está conduzindo, a gente tem que ir atrás, porque se a gente der bobeira, parar, ele vai andando para onde era para a gente estar indo e a gente fica parado aqui e perde a direção. Aí tem gente, um montão de gente, que só porque a nuvem parou aqui, ele parou de ouvir, ele apagou o Espírito, ele não ouve mais a voz do Espírito. A nuvem já andou faz tempo, ele está parado no sol aqui, se queimando. Aí se pergunta e chora para Deus: Deus, por que eu estou tão queimado nesse sol? Amigo, amiga, irmão, é porque a nuvem já andou e tu continua parado aqui. Irmão, a gente não pode apagar o Espírito, porque isso é muito sério. O Espírito é quem conduz e direciona para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, onde nós devemos estar. Se nós apagamos o Espírito, nós perdemos por completo toda e qualquer direção da nossa vida. Se a nuvem andou, anda. Se a nuvem parou, para. No deserto, era muito fácil. Era só olhar para a nuvem e ver se ela estava parada ou andando. A gente não tem nuvem para ver, mas o Espírito está aqui para sentir. Estou falando para vocês isso aqui, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu sei, porque eu ainda ouço a voz dele. Ele está aceso dentro de mim. Eu sei o que posso fazer e sei o que não posso fazer. Eu sei onde devo ir e sei onde não devo ir. Se eu for com os meus próprios pés, a culpa não é do Espírito, porque eu sei muito bem aonde ele mandou eu estar, o que ele mandou eu fazer, qual é, eu sei, irmão, você sabe. Não apaga o Espírito, porque no dia que apagar, você vai ficar perdido, sem direção, sem saber para onde ir. Por isso nós não devemos apagar o Espírito. Agora, apagar o Espírito aqui é diferente de um outro texto, que é o Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitem que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça ao que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Para aí, volta. O que entristece o Espírito Santo de Deus, irmão? Estou falando aqui, com certeza tem... alguma coisa te pega aqui. O que entristece o Espírito Santo de Deus? A amargura. Tem alguém amargurado aqui? Tem? Alguém rancoroso? Alguém entristecido? Tem alguém indignado aqui? Uma indignação com alguém? Isso aqui nós estamos falando de trato de pessoas, tá? Depois, quando a gente for ler o restante, a gente vai ver que é trato de pessoas. O não entristecer o Espírito diz mais sobre o que nós vamos fazer com o nosso irmão do que com o próprio Espírito.
O Espírito se dói por alguém. Olha que coisa séria isso aqui, irmão. Saber que o Espírito Santo toma as dores de alguém que eu estou irado. Saber que o Espírito Santo se entristece por causa de alguém que eu estou com vontade de... E o Espírito... Irmão, isso é muito sério. O entristecer o Espírito Santo aqui fala do nosso trato com o nosso irmão. Não do nosso trato com o Espírito Santo. Fala do trato com o irmão. Então, aí ele está falando, para não entristecer o Espírito, sai fora da amargura. Você está indignado com o irmão? Abandona isso. Não deixa o sol se pôr, não. Ele falou ali, não deixa o sol se pôr, não. Esquece isso antes do sol se pôr. Ou seja, antes do outro dia chegar, já abandona isso aí. Ira, gritaria, ou seja, briga, confusão. Esquece isso, irmão. Calúnia, bem como de toda a maldade. Hoje a gente estava vindo para cá antes do culto. Irmão, pastor, nem sei se eu quero, hein? Falar do Espírito Santo é muito difícil. É muito difícil falar do Espírito Santo. Irmãos, você é aprovado a viver aquilo que você está estudando o tempo todo. Aí vindo para cá a gente recebe uma notícia daquelas, sabe? Que dá uma ira. Tem gente que fala que é ira santa. Não é não, irmão. Isso é maldade mesmo, isso é do mal. Vim para cá receber uma notícia que eu não vou nem compartilhar com os irmãos, para não deixar os irmãos do jeito que eu fiquei. Sabe? Uma coisa cruel mesmo, assim. Uma coisa que deixa a gente indignado. O velho homem dá vontade de ir lá e segurar só no pescoço. E não soltar não, irmão. Até alguém vir separar. E estudando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo mandando se livrar de toda a amargura, de toda indignação, ira, gritaria, maldade, briga, tudo. Porque se eu fizer isso, se eu fizer o que está no meu coração, pastor, se eu fizer o que eu estou com vontade de fazer, põe lá, Renata, vou pular rápido, já está dando 9. Gálatas 5,16. Se eu fizer tudo o que dá vontade de fazer, irmão, o problema não vai ser com o irmão que eu estou agarrando no pescoço. O problema não é o irmão que eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. O problema não vai ser um pai vingando o filho. Não. Se eu fizer isso tudo que dá vontade de fazer, eu vou estar entristecendo o Espírito Santo. E não se entristece o Espírito Santo, irmão. Para isso, olha só Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vai, mãe, para encerrar. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmão, para encerrar, viver no Espírito, para resumir tudo isso, a aula todinha, nesse versículo aqui, viver no Espírito é basicamente fazer aquilo que você não quer fazer. Ou melhor, aquilo que a sua carne quer fazer, aquilo que a sua carne pede para fazer, aquilo que a sua carne grita para fazer, e que sua carne quer fazer, mas o teu Espírito não. Mata a carne. Vive no Espírito, porque quem vive os desejos da carne está caminhando a passos largos. Só o 16. Está caminhando a passos... Quer botar o 17? Bota então, Renata. Está ligado aí? Como é que eu vou extinguir o Espírito? Como é que eu vou apagar o Espírito? O Espírito Santo te usando aí? Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Acabei de falar isso aqui. Para que a gente viva no Espírito, irmão, nós temos que mortificar a nossa carne desde quando acordamos até a hora que a gente vai dormir. E nesse percurso, nesse decorrer do acordar ao dormir, muitas situações, muitas ocasiões vão gritar para que a gente apague e entristeça o Espírito. Mas a gente precisa dar lugar ao Espírito. De tudo que foi falado aqui, guarda isso para a tua vida. A carne e o Espírito não andam juntos. Não anda junto. É contramão. E quando eu falo carne e Espírito, eu não estou falando de 2 CPF. Quando eu falo minha carne e meu Espírito, eu estou falando de um CPF só. Que está dentro de mim, que atua de maneiras diferentes. A minha carne só quer fazer besteira. Só que o meu espírito procede para o bem. E eu oro para que Deus não retire de mim
o Santo Espírito de Deus. Não retires de mim o teu Santo Espírito.